Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu trago um assunto aqui super interessante e eu sei que existe muita curiosidade, né? Muitas já se falaram a respeito de como será a volta do Senhor Jesus. Dizemos a volta porque ele já veio, né, há 2000 anos atrás, com um propósito, que era salvar a humanidade. Então, a sua primeira vinda tinha o propósito de trazer a salvação, destruir o pecado, o inimigo, que era o causador, o acusador. E isso Jesus fez na sua primeira vinda. Porém, agora que ele foi ao céu, e lá em Atos dos Apóstolos 1, versículo 9, você vai ver que todo mundo está vendo como ele sobe ao céu. E os anjos dizem, assim como ele subiu, ele voltará. Né? Então, existe muito mito a esse respeito. Eu quero aqui falar exatamente o que a Bíblia fala e eu convido você a verificar a veracidade daquilo que estou propondo aqui falando. Tá? Nós vamos começar com Mateus 24, do 29 ao 30, que diz o seguinte, especificamente o 30. Vamos comentar ele. Primeiro mito, que Jesus virá invisível. Lá diz que ele virá, que será um evento universal e todo olho o verá. Será visível, não será invisível. Então, para que eu diga que é invisível, eu preciso provar. E lá diz que Jesus virá visivelmente, todo olho verá. Se tiver errado, leia lá e interprete comigo, por favor. Segundo mito, que é muito falado, se ele virá, que a igreja será arrebatada antes da tribulação. A volta de Jesus, lá em Mateus 24, 29, diz que é após a tribulação. Textualmente está dizendo que é após a tribulação. Então eu não tenho que debater esse assunto, né? É após. Então a igreja vai passar por um período de tribulação e após esse período Jesus virá. Esse é o segundo mito, né, que a gente precisa combater. São vários mitos, né, que só a Bíblia pode rebater. Só a palavra de Deus. Então, Jesus virá de uma forma que todo olho verá, né? E outro mito, o dia. Nós não sabemos o dia que ele vem. Mateus 24, 36. Ninguém pode marcar o dia ou a volta do Senhor Jesus. Se alguém disser para você que ele já veio, que ele está aqui fazendo milagre, corra dessa pessoa, porque a Bíblia é clara em dizer que ninguém aqui na Terra pode falar sobre isso. Então, se você está vendo alguém dizendo, podemos dizer sim, que está próximo, que os sinais estão aí, nós vamos falar de sinais, mas não sabemos o dia. Esse é o motivo pelo qual a Bíblia diz lá em Mateus 24, do 42 ao 44, que nós devemos estar alerta. Alerta. Mas alguns sinais será dado e nós iremos perceber. O primeiro sinal, a gente pode ver isso em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim, que será dada a palavra de ordem do arcanjo, para que seja ressoada a trombeta de Deus. Então, trombeta. O que você entende por trombeta? Um aviso. Sinal, olha, aconteceu, é agora que ele está voltando. Todo mundo ouvirá essa trombeta. Essa trombeta não será algo só para alguns, não. Para todos, salvos e perdidos, ouvirão essa trombeta. E essa trombeta anuncia a volta de Jesus, então aparecerá. Antes, porém, nós vamos para 1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses. Nós vamos pegar o 2, tá? 2, do 1 ao 4. E lá diz o seguinte, que antes da vinda de Jesus acontecerá dois fatos.
bem claro. Terá outros, tá? Mas ali Paulo está se referindo a duas coisas. Primeiro, a apostasia. Bem, e o segundo é que vai ser revelado o anticristo, o iníquo, o homem do pecado. Então, apostasia, o que significa isso? É o afastamento da palavra de Deus. É a repúdia, é uma coisa que deliberadamente será feito. As pessoas, como a gente vê que já está acontecendo, muitos se recusam a ouvir a palavra de Deus com a desculpa de que foi escrita por homem, que não é verdadeira, que a Bíblia é homofóbica, que a Bíblia coloca-se um monte de adjetivos na Bíblia, na palavra de Deus, que a Bíblia precisa ser reescrita, que a Bíblia precisa ser reinterpretada, que a Bíblia precisa ser mudada, que a Bíblia é homofóbica, que a Bíblia um monte de coisas se coloca sobre a palavra de Deus. E isso causa a apostasia, é o afastamento, é a repúdia pela palavra de Deus. Você está vendo isso acontecendo por aí, porém acontecerá numa escala maior, ao ponto de isso ir para a mídia. Politicamente falando, isso virá um motivo até de lei, de proibição. Isso acontecerá. E isso irá afastar as pessoas de ter contato com a palavra de Deus. Bom, Atos 1, do 9 a 11, anuncia Jesus está sendo lá, ele está sendo elevado ao céu, e os anjos dizem, assim como vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. É a primeira coisa que está sendo avisado para nós, que do jeito que ele subiu, ele voltará. Então, ele vem lá do alto. Vir do alto, o primeiro da ideia é que todo mundo está olhando para cima vendo. Né? Primeira ideia. Bom, Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Diz o propósito da vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda dele não é para salvar ninguém. Ele já fez isso na primeira vinda. Agora, na segunda vinda, ele vem buscar os salvos, o arrebatamento, as bodas, o encontro com o Senhor nos ares. Nós falamos disso no vídeo anterior. Então, a vinda do Senhor Jesus agora será para buscar. Ele vem para buscar, para retirar, para arrebatar a igreja. Não é mais para salvar, ele vem buscar todos aqueles que ouviram tudo o que ele disse na primeira vez que ele veio e cumpriram, andaram de acordo com a sua palavra. Agora, a segunda vinda dele será para buscar a igreja, não é mais para salvar. Ele vem buscar os salvos, separar as ovelhas dos cabritos, os bodes das ovelhas, como está lá em Mateus 25, 31 em diante. Ele virá fazer a separação. Então, fica claro aí o anúncio da sua vinda, o propósito, né, da sua vinda, tá certo? Eu acho que isso aí está bem claro. Uma outra situação interessante é que ele nos dá um alerta. Está lá em Marcos 13, 32, né? Que ninguém sabe o dia que ele vem. Mas em Mateus 24, do 42 ao 41, ele fala, vigiem, fiquem espertos. Por quê? Ele faz até uma analogia. Se o dono de uma casa soubesse o horário da noite que o ladrão vem, ele ficaria de guarda e sua casa não seria roubada. Né? Por isso o ladrão vem de surpresa. Vindo de surpresa, ele está dormindo. Ele não espera. O que ele quer dizer com isso? Que a volta de Jesus será uma surpresa, que nós não sabemos o dia. Então nós temos que estar preparados. O que é isso? Preparado. Andar continuamente atentos, fazendo a sua vontade, trabalhando na sua obra, não dizendo o seguinte, olha, Jesus está demorando muito e sabe de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. E de repente ele virá e pegará você de surpresa.
infelizmente você não terá muita oportunidade. Então, ele diz o seguinte: vigiem e fiquem espertos, andem de acordo com a vontade de Deus o tempo todo. É como se você estivesse trabalhando e o seu patrão não tivesse ali olhando você a fazer o trabalho. Mas quando ele chega de repente, ele pega você trabalhando, fazendo aquilo que ele pediu. E você será então recompensado, abençoado por isso. Mas imagine que quando você vê que ele sai, você se senta, deita, dorme, e quando ele chegar, ele pega você dormindo. Você será mandado embora, dispensado. Essa é uma analogia que nos traz a ideia da volta de Jesus. Não sabemos o dia e a hora, por isso temos que estar atentos, ouvindo as dicas, né, que ele foi dado. As dicas são muito claras, que a Bíblia que acontecerá apostasia. Você está vendo essa apostasia acontecendo. Quando você vai falar da palavra de Deus, muitas pessoas já rejeitam a palavra de Deus, mas isso vai acontecer mundialmente, não é só aqui. Não é só aqui, no Brasil, na sua região, não, é mundialmente, é algo que acontecerá para que toda a humanidade também veja e se cumpra a palavra de Deus. Tá? Quando aqui fala da... Se a gente for para 1 Timóteo 4:1, Timóteo diz o seguinte, olha que interessante. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias ou nos últimos tempos, né, podem aproveitar, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores. Enganadores da fé, ensino de demônio. Aqui, Timóteo está mostrando como vai acontecer a apostasia. A falta do conhecimento da palavra de Deus fará muitos acreditarem. Veja bem, tem muitas religiões no mundo, mas se define por duas: a religião verdadeira e a falsa. Não é todos os caminhos que são verdadeiros, se tem tantos. Nem todas as estradas te levam ao Rio de Janeiro. Nem todas. Você precisa pegar a estrada certa, a Dutra, você vai bater lá. Mas se eu pegar em Anguera, eu vou para outro lugar. Se eu pegar Bandeirantes, eu vou para outro lugar. Se eu pegar Regis, Bittencourt, eu vou para outro lugar. Então existem tantos caminhos. Mas como entender qual o caminho certo? Se tem tantos? Simples. Como assim simples? Simples. Tem a religião das obras, que é a religião que diz para você que Jesus ele é suficiente. Mas você tem que fazer campanhas, você tem que fazer doações, você tem que fazer sacrifícios. Esta religião é a religião das obras. Isso é a religião das obras. E tem a religião que diz para você que Jesus ele é suficiente, só ele basta para você. Esta é a religião verdadeira, é só Jesus, só lá Cristo, nada mais. Nada mais. Tudo que diz Jesus mais alguma coisa não é verdadeira. Está diminuindo o sacrifício do Senhor Jesus. Ele é autossuficiente para todo o processo da sua salvação, independente de obras, de campanhas, de sacrifícios, de procissões. Não, isso já passou, isso acabou. Então tem a religião das obras, né? Que é a religião que te diz que Jesus, eles até falam que Jesus é suficiente, mas você tem que fazer alguma coisa para compensar, para receber. Não é assim que ensina a teologia da prosperidade? Não é assim que ensina a confissão positiva? Não é assim que ensina tantas outras religiões? Mas qual a verdadeira religião? A religião, aquela que diz para você que só Cristo te basta. Pronto. E aí você tem que andar da vontade de fazer a vontade dele, e não a vontade do homem. Ensino enganadores. É o que está dizendo lá em Timóteo. Então, este ensino enganador é aquele que diz para você, olha, Jesus ele é mais ou menos suficiente, porque você tem que fazer a sua parte. A sua parte é
trazer dinheiro, fazer campanha, a vassoura que varre a parede, a vassoura da bênção. No meu tempo, a vassoura era sinônimo de bruxaria, mas agora não, né? Bom, fogueira santa, vale do sal, misericórdia, acorda para a vida, acorda. A palavra de Deus está aqui escrita. Ensinos enganadores. Está aí. Então, se Jesus é suficiente, por que você tem que fazer todas essas coisas? Faça essa pergunta a você mesmo. Isso aconteceu com Martinho Lutero. Martinho Lutero também pensava assim. Ele era uma pessoa que ele se a si mesmo, ele se chicoteava, batia, achando que isto faria ele um homem mais santo, até que ele abriu a Bíblia lá em Romanos e leu Romanos 1, né? Se você, eu convido você a pegar essa passagem que Lutero leu, e você vai ler ela comigo, tá? Olha só, vai lá, eu faço questão de ler com você essa passagem, e quem sabe ela pode ajudar. Vamos lá, Romanos 1, vamos pegar o 16 e o 17, foi exatamente aí que ele parou, olha só. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar tantos os que crê, que são os judeus, também os gregos. Então, a palavra de Deus é suficiente para isso. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Percebe? O justo viverá pela fé. E a fé, irmãos, ela não provém de obras. Não. A fé é algo, a fé que te salva é uma fé que muda a sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Tá? É uma fé que transforma, que muda. Então, primeira ideia, esse vídeo ele vai ficar pouco, né? Porque eu não quero passar muito ali do nosso período. Então, vamos lá. A volta de Jesus, ela será visível, clara, não será de forma nenhuma escondida, e vários sinais. Leia Lucas 21, do 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, no mar, na humanidade, no céu. Todo lugar você vai ver sinais que vai demonstrar que alguma coisa está diferente. Você vai perceber que não é normal o que está se vendo. E quando você vê isso, você saberá, porque virá acompanhado de vários outros sinais que está marcando a volta de Jesus. Haverá sinais no céu, na terra, no mar. Haverá angústia entre as nações. Nós vemos hoje nações angustiadas. Angustiada porque nações poderosas, por cerco, por fome, por peste, por tantas coisas. Quando fala nações, pense na humanidade, nas pessoas, não em lugares só. Então, a volta de Jesus, ela não será um mito. É verdadeira. Jesus vai voltar a essa terra. Muitos ensinam que isto não vai acabar. Cuidado com esse ensino, que isto não vai acabar, que quem vai acabar é as pessoas, que o mundo não acaba. A Bíblia é clara em dizer que o mundo vai acabar com a volta do Senhor Jesus. E mais, fique atento, porque talvez você esteja esperando a volta de Jesus para algum tempo, e de repente a volta de Jesus pode ser hoje, agora, para você, individualmente. Porque se você morrer hoje, está selado o seu destino. Ou você será salvo, ou você será perdido. Qual é o caminho que você vai escolher? A volta de Jesus é algo eminente, claro, visível, que todos esperamos. Mas eu não sei se eu vou estar aqui neste momento. Eu posso não estar, eu posso partir antes disso. E aí, eu vou esperar a volta de Jesus na sepultura. E lá só vai ressuscitar primeiro os salvos.
não tem como enganar. Então é hoje. Jesus pode voltar hoje para você. Talvez não da forma que você está aguardando, visível, com sinais no céu, nas estrelas, na lua. De repente, hoje, cessou para mim esse período. Então eu queria que você pensasse nisso. A volta de Jesus é algo que será magnífico, universal, não será apenas um local. A Bíblia diz que é como um relâmpago, que sai do Oriente e vai para o Ocidente, não no sentido de rapidez, mas de claridade, de visibilidade. Ele virá como um ladrão, não quer dizer secreto, virá numa hora que você não espera. Está ali, Mateus 24, 42 a 44, como um ladrão, mas não é porque Jesus virá escondido como ladrão, não, no sentido de ser uma hora que você não espera. Tanto é que ele fala, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele estaria de guarda e não seria roubado. Acho que está bem claro isso. Esse assunto vai prosseguir, porque já está grande o vídeo. Um abraço a todos. Façam as suas perguntas também, tá bom?